Olá, amigos telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rav Shai Ben Yehudá e este é o programa Or Teshuvá, que significa luz para o retorno. Que retorno? Retorno às raízes judaicas, aquela fé do primeiro século. É o conhecimento do Mashiach de Yeshua judeu, que cumpriu a Torá, que nunca se apartou do seu judaísmo e que nunca fundou uma outra religião. Nós vimos aí, em programa anterior, a gente falava aí da prioridade que tanto Yeshua como seus talmidim, os seus shalirim, os seus apóstolos, deram na pregação das boas novas do reino ao nosso povo, ao povo de Israel. A preocupação era trazer ao nosso povo o conhecimento da nova aliança, que era a internalização da Torá nos corações. Deus fala lá pela boca do profeta Jeremias que ele renovaria aquela aliança que ele fez com o nosso povo lá no Sinai, mas que não seria como aquela. Não a lei em si, mas o processo da aliança. Porque naquela aliança, Moshe Rabbeinu, nosso mestre, trouxe a lei para o povo e o povo disse: tudo que o Eterno ensinou, faremos e obedeceremos. Então, na nova aliança, ou a nova aliança, seria diferente no sentido que a lei já não seria mais através apenas do que estava escrito, mas ela seria internalizada. Com a ação de Ruach HaKodesh, como diz também a profecia, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, Deus fala pela boca do profeta Joel e pela boca do profeta Ezequiel, Deus fala que a colocação do Ruach HaKodesh no coração do povo faria com que o nosso povo soubesse como cumprir os mandamentos do Eterno, seus juízos, seus estatutos. Não apenas que cumprisse a ação de Ruach, do Espírito de Deus, não seria não apenas que eles cumprissem, mas que eles soubessem como cumprir. Que eles soubessem. Então, Deus atua e o povo, dentro da nova aliança, começa a cumprir a Torá. E o segmento de Yeshua, aquele segmento judaico de Yeshua, Yeshua não fundou outra religião, não criou outro trabalho, ou como dizem as pessoas hoje, outro ministério. Ele continuou no seu judaísmo. E a gente falava com vocês que Yeshua ia nos templos, no templo, ia nas sinagogas, fazer o quê? Não somente praticar a sua fé, mas também ensinar. Yeshua começa a ensinar desde os 12 anos de idade, frequentar sinagogas e o templo. E ele estava ali para quê? Para ensinar o que seria a nova aliança, o que seria essa Torá no coração. Esse foi o trabalho de Yeshua. E a gente vê também que, de acordo com a própria Torá, qualquer pessoa que se levantasse contra a Torá, contra o templo, contra Moshe, os ensinamentos, ele poderia ser condenado à morte. Já nos dias dos apóstolos, nós vemos ali um varão de Deus ali, que foi Estevão,
que foi morto acusado por falsas testemunhas subornadas. E a acusação que pesava contra Estevão era que ele falava contra o templo, contra Moisés, contra os costumes do povo judeu. E isso levou Estevão à morte pelo apedrejamento. A gente sabe que as testemunhas eram falsas, que o sinédrio ali, talvez faltou para o sinédrio examinar bem, investigar bem as testemunhas. Talvez tenha faltado isso. Mas as testemunhas eram coesas, eram coerentes, todas diziam a mesma coisa. E Estevão acabou sendo condenado. Por aí a gente vê então que se não apenas Yeshua, mas qualquer pessoa que ensinasse contra a Torá naqueles dias, seria punido com a morte. Mas com Yeshua não aconteceu isso, porque primeiro que Yeshua nunca ensinou contra a Torá. Yeshua nunca ensinou contra a Torá. E segundo é que Yeshua cumpria a Torá. Ensinava diligentemente a Torá. Quando era indagado pelos mestres daquela época, ele ensinava corretamente a Torá. Então, e não houve também falsas testemunhas pagas, subornadas, que o condenassem. Yeshua foi condenado por outros motivos, mas não por transgredir, porque ele nunca transgrediu, não por ensinar contra a Torá, porque ele nunca o fez. Então, eu quero lembrar uma passagem onde, uma certa vez, Yeshua estava ensinando no templo e ele foi indagado pelos que ali estavam: com que autoridade fazes estas coisas e quem te deu tal autoridade? Com que autoridade fazes? Por quê? Porque não era normal entre o povo judeu que qualquer pessoa ensinasse. O ministério de ensinar a Torá, a palavra, era para pessoas qualificadas, como, por exemplo, os sacerdotes ou os rabinos da época, os mestres da época. Mas entre o povo não havia essa coisa de uma pessoa querer ensinar a outra, como a gente vê nos nossos dias. Uma pessoa sem a devida qualificação, apenas por ser um israelita, ele não se envolvia nisso. Tanto é que hoje, nos dias atuais, a gente sempre encontra aquela frase: pergunte ao rabino. Então, quem deve responder as nossas dúvidas é quem entende, é quem é qualificado para isso. E Yeshua, então, ele foi abordado, porque Yeshua era conhecido na época como filho do carpinteiro José. Ele foi abordado lá no templo, quando ele ensinava: com que autoridade fazes estas coisas e quem te deu tal autoridade? Foi até nesse momento que Yeshua responde com outra pergunta: eu também vos perguntarei, o batismo de João é dos homens ou é dos céus, ou é de Deus? Ao que aqueles maus fariseus, vamos dizer assim, que o questionaram, preferiram se calar e disseram: não sabemos. E Yeshua disse: tampouco eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Mas a grande lição nisso aí é o seguinte: a pessoa tinha que ter autoridade para ensinar. Tinha que ter qualificação para ensinar. Yeshua, obviamente, tinha. Yeshua tinha muitos seguidores na época. Mas eu quero ler com vocês um texto da Torá que explica por que o nosso povo, o povo judeu, não dá ouvidos a muitos apelos religiosos, porque o povo judeu
é mais difícil de ser alcançado. A gente sabe, por exemplo, que os gentios, os não-judeus, eles são facilmente alcançados por qualquer religião. Então, é muito mais fácil você percorrer um quarteirão anunciando alguma coisa em termos religiosos e você conseguir adeptos, pessoas que vão se interessar, manifestar algum tipo de interesse pelo que você está pregando ou ensinando, do que você atingir uma pessoa de origem judaica. Por que isso? Por que essa dificuldade? Existe aí uma série de coisas. Claro, existe lá a profecia que fala do endurecimento parcial que cairia sobre o nosso povo ali já no início da era apostólica. Um endurecimento que cairia e que daquela data em diante se abriria uma porta para os gentios se converterem. Mas existem também outros motivos. Não apenas esse endurecimento. Vocês vejam que ao longo dos séculos, o povo judeu foi perseguido. Isso antes, até antes de Yeshua. O povo judeu era perseguido. Mas depois de Yeshua, e depois da apostasia no quarto século, o povo judeu passou a ser perseguido por um motivo que a gente quer até falar com vocês posteriormente, oportunamente, que é a acusação de que o povo de Israel matou Jesus e, consequentemente, devido à crença que Deus é mais de uma pessoa, a crença de que o povo judeu cometeu deicídio, ou seja, matou Deus. E em nome desse pensamento, dessa teoria, então, o povo de Israel passou a ser perseguido. Não só aquela parte da congregação que ali no quarto século se recusou a negar o judaísmo, o seu judaísmo, mas também o próprio povo judeu passaram a ser perseguidos. No próximo bloco continuamos falando. Fique conosco.